Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleiton e estarei aqui na Maratona Prova Brasil trabalhando com os aspectos da língua portuguesa, preparando vocês para o SAEB 2023. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com um gênero textual que é o verbete de enciclopédia. O verbete de enciclopédia, como diz o descritivo do próprio material que vocês têm da Prova Brasil do 9º ano, ele traz definições, dados históricos e outras informações sobre um conceito, um fato recente ou do passado, uma descoberta científica. Os verbetes são consultados para fins de pesquisa e costumam ser acompanhados de ilustrações, fotografias, esquemas, mapas, entre outros recursos gráficos ou visuais. Em geral, a linguagem empregada é formal e se caracteriza pelo uso de termos técnicos próprios da área sobre a qual se escreve. Há enciclopédias que abordam todos os ramos do saber humano e outras que enfocam uma área específica do conhecimento. Elas são publicadas em livros e em versões digitais. Então, pessoal, antigamente, quando nós não tínhamos a internet, era muito comum fazer consultas e pesquisas nas bibliotecas dentro desses livros que se chamam enciclopédias, né? Hoje nós temos enciclopédias virtuais, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar sobre a Wikipédia. E ela vai trazer o quê? Definições sobre certas temáticas. Vamos ver como que é esse texto? Vou fazer a leitura. Fotografia jornalística. Definição. É aquela que se empenha em oferecer uma visão objetiva, arguta e abrangente de um acontecimento de interesse jornalístico. Assim, a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística é seu valor informativo, sendo tudo mais como valores meramente técnicos ou estéticos, secundários se comparado ao conteúdo informativo. Próximo verbete, fotografia publicitária. Definição. Fotografia especialmente produzida para a difusão comercial de um produto, independentemente do suporte escolhido pelo anunciante, que tanto pode ser a mídia impressa, jornais, revistas, cartazes, outdoors ou folhetos, quanto audiovisual, como multivisões e anúncios transmitidos pela televisão ou pelo cinema. Na fotografia publicitária, de modo geral, a concepção prévia da imagem é esboçada pelo diretor de arte da agência que detém a conta do cliente em questão e a tomada da foto é respaldada na atuação de um produtor que reúne o material necessário, podendo inclusive chegar a organizar pessoalmente os elementos constitutivos da composição. Nestes casos, estes profissionais podem ser legitimamente considerados como parceiros do fotógrafo na realização da fotografia final. Então aqui nós temos dois exemplos de verbete de enciclopédia. Então eles estão trazendo definições de dois tipos de fotografia, né? Como eu acabei de fazer a leitura. A fotografia jornalística, que pela leitura vocês devem ter percebido, que ela tem o intuito de fazer um registro de algum acontecimento e evento que será noticiado. Então se prevê, né, a grande importância dessa fotografia é você ter a captura daquilo. Não tem tanta importância o valor estético, mas sim o valor do registro. Então, o olhar do fotógrafo, ele tem uma participação muito importante, porque é ele que vai fazer essa captura. Já a fotografia publicitária, a gente está em um outro universo, porque a publicidade normalmente ela tem o intuito de persuadir o cliente, né? Persuadir o consumidor, se está fazendo um tipo de campanha ou mesmo a venda de um produto. Então essa fotografia, ela já tem um valor estético muito importante. Então você tem diversos profissionais que trabalham na realização dessa fotografia, uma fotografia mais montada. Então aqui nós temos dois exemplos de um verbete que está trazendo a definição dessas duas temáticas. Vamos fazer alguns exercícios? Releia este trecho do verbete. Assim, a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística é seu valor informativo, sendo tudo mais como valores meramente técnicos ou estéticos, secundários se comparado ao conteúdo informativo. A palavra destacada expressa a noção de conclusão, proporção, comparação ou conformidade. Pessoal,
A palavra assim, ela é uma conjunção que normalmente ela vai expressar uma ideia conclusiva. Se a gente retoma aqui no texto, a gente vai ter aqui, ó, nessa primeira parte. É aquela que se empenha em oferecer uma visão objetiva, arguta e abrangente de um acontecimento de interesse jornalístico. Aqui a gente já tem a definição do que seria a fotografia jornalística. A partir desse novo período, do assim, a gente vai ter a finalidade disso, que é a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística, é seu valor informativo. Então, a palavra assim, como respondemos aqui no exercício, ela tem uma ideia de conclusão. A linguagem utilizada nos verbetes de enciclopédia, em geral, é formal e objetiva. Tem o propósito de expor informações de modo claro e direto, a fim de evitar a ambiguidade. Além disso, costuma fazer uso de termos específicos da área do conhecimento de que está tratando, conforme se observa nos verbetes de enciclopédia lidos anteriormente. Releia o fragmento a seguir e copie dele um trecho que represente a formalidade presente no gênero estudado. Então, o que nós precisamos identificar nesse exercício, especialmente nesse trecho que está aqui de laranja? Aspectos de uma linguagem formal, não é? O verbete de enciclopédia, como ele tem esse intuito de trazer definições de temas, ele necessita ser objetivo, ele necessita ser uma linguagem totalmente dentro da formalidade, porque ele está passando informações de uma área do conhecimento. Então aqui, ó, o trecho do próprio verbete. É aquela que se empenha em oferecer uma visão objetiva, arguta e abrangente de um acontecimento de interesse público. Esse pedacinho aqui, ó, uma visão objetiva, arguta e abrangente. Olha só a qualidade desses termos, né, desses adjetivos, né? Ele está dando aqui uma qualidade para essa visão com palavras mais rebuscadas, não são palavras que são tão utilizadas no nosso linguajar popular, né? Mais ainda, né? Assim, continuando, assim, a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística. Olha essa palavra aqui, né? Que bonita. Aferição. É seu valor informativo, sendo tudo mais com valores meramente técnicos ou estéticos. Então, todos esses trechos aqui que eu estou marcando, eles evidenciam o tom formal desta linguagem. E aí nós conseguimos responder essa questão a partir de um desses três exemplos. Eu comentei com vocês sobre o verbete de enciclopédia, né, que ele vai trazer definições sobre uma temática. Só que o verbete de enciclopédia ele tem um primo, que é o verbete de dicionário, né? Nos dicionários nós temos definições de palavras. E aí aqueles textos que acompanham essas palavras, eles são chamados de verbete também. Vamos analisar agora um verbete de dicionário só para a gente conseguir fazer a comparação e perceber a diferença que há entre os dois. Então, o descritivo de verbete de dicionário é um gênero que tem como finalidade explicar o significado de uma palavra em diferentes contextos, tá? Olhando aqui para o verbete, nós temos aqui a palavra fotografia, certo? E embaixo da palavra fotografia, nós temos ela dividida, né, entre as sílabas, né? Fotografia. Vocês percebem que o fi, ele tá em itálico. Por quê? Aqui é uma marcação que normalmente se tem dentro dos dicionários para mostrar o que é a sílaba tônica. Será que vocês se lembram o que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que nós emitimos mais som, que ela é mais prolongada, né? Quando nós falamos fotografia, olha o fi, como ele se sobressai. E isso, como o verbete de dicionário, ele tem o intuito de trazer o conceito da palavra, ele também traz elementos que vão estar explicando a sua morfologia, a formação dessa palavra. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, então define essa palavra como um polissílabo, certo? Aqui nós temos também uma abreviação, SF, é uma abreviação para substantivo feminino, ou seja, fotografia é um nome de alguma coisa e é uma palavra do gênero feminino. E aí nós temos 3 definições para esta palavra. A primeira, técnica ou arte de registrar imagens com uma câmera fotográfica por meio da ação da luz sobre um filme, ou eletronicamente como sinais digitais que são gravados num clipe.
Exemplo, ele está fazendo um curso de fotografia. A segunda definição, a imagem obtida por uma dessas técnicas, foto-retrato. Um exemplo, tirei várias fotografias em minha última viagem. E a terceira definição, nós temos uma outra abreviação aqui, que está aqui, ó, FIG, de figurado, né, de sentido figurado, reprodução, descrição ou cópia exata e minuciosa de algo ou alguém. Um exemplo desse uso, ele é uma fotografia da mãe quando pequena. Então, o que são essas três definições que traz? Uma está falando, né, do conceito, da técnica da arte, né, a fotografia como um registro. A segunda definição vai falar sobre a materialidade dessa técnica, né, que seria a foto impressa ou a foto mesmo digital, né, nos celulares, nos aplicativos. E a terceira é um uso da palavra no seu sentido figurado, no sentido mais comparativo. Então, está trazendo aqui pelo exemplo, né, recuperando aqui o exemplo aqui, ele é uma fotografia da mãe quando pequena. Então essa palavra fotografia, ela tá mais no sentido comparativo, como no sentido de cópia. E ainda mais, olha quantas informações existem no verbete de dicionário. A gente tem aqui, ó, a palavra separada. Foto é um prefixo para a ideia de luz. E grafia é um sufixo para a ideia de escrita. Então a palavra fotografia, ela significa, né, originalmente, escrita com a luz. E agora, né, pessoal, vocês conseguiram perceber que existe uma diferença entre o verbete de enciclopédia e o verbete de dicionário, né? Enquanto um vai tratar do assunto, a outra vai tratar da palavra, né? Como essa palavra pode ser usada, os sentidos que essa palavra podem ser usados. E vou fazer o destaque também que, como é um texto que ele tem a função de trazer informações conceituais, ele precisa desse tom formal, então uma linguagem formal. Nós vamos passar agora para outro gênero textual que também é imprescindível o uso da linguagem formal, que são os textos instrucionais. Olha esse nome, texto instrucional, é um texto que gera instruções, né? Então, exemplos de textos instrucionais, uma receita de bolo, que você vai ter o descritivo dos ingredientes e o passo a passo. A bula do remédio, que você vai ter o descritivo da composição do remédio e também a forma de usá-lo, né? Os efeitos colaterais. E o manual de instruções, que normalmente são uns panfletinhos, né, que vem junto de algum aparelho eletrônico ou alguma peça de montagem. E eles também são textos que têm a intenção, o manual de instruções é um texto também que tem a intenção de orientar, de passar uma orientação. Aqui nós temos um manual de instruções de um fone de ouvido, né? Um fone de ouvido esportivo. Então aqui, ó, na primeira parte do panfleto, nós temos um subtítulo que é sobre a especificação técnica, né? Então a gente vai ter alguns valores aí de frequência, de tensão, de corrente. E no segundo aqui subtítulo, nós vamos ter dicas. Escolha o tamanho correto. Se a sua música está baixa ou falta o grave, experimente diferentes tamanhos dos silicones. E também, né, nós temos aqui o uso de recursos não verbais, que são as ilustrações, que são muito importantes dos manuais de instrução. Vou continuar a leitura. 4 conjuntos de silicone auriculares estão incluídos. Certifique-se que você pode obter o melhor ajuste, conforto e som. Aqui também nós temos, ó, uma indicação de como, né, fazer o procedimento certo da instalação do silicone. Prenda os silicones auriculares. Instale o silicone no fone de ouvido com o fio como mostrado. Verifique se o silicone está instalado firmemente antes do uso. Vocês percebem o tom desse texto, que é um tom que sempre está dizendo para você o que você deve fazer para um melhor uso, um uso adequado. Continuando dentro desse manual, né, nós temos aqui mais recursos não verbais, que são essas ilustrações aqui, ó, que estão mostrando elas estão mostrando a forma de você
introduzir, né, esse fone na sua orelha. Então, ó, com a haste ajustável reta, coloque o fone de ouvido e ajuste até que encaixe perfeitamente no canal auditivo. Dobre a haste ajustável em torno de sua orelha. O cabo deve ser direcionado para baixo. O ajuste deve ser confortável e seguro. Do outro lado do panfleto, nós temos a imagem do controle que acompanha, né, que está acoplado nesse fone de ouvido. Então, a gente tem lá 3 botões, né, um botão de aumentar o volume, um botão de diminuir o volume e um botão central que tem muitas funções, né? Por exemplo, ele pode tocar ou parar a música. Se você pressionar 2 vezes, ele passa para a próxima música. Você pode atender ou terminar uma chamada e se você pressionar 3 vezes, ele retorna à última música escutada. E aqui também temos o desenho que mostra o microfone. Todas essas informações, elas auxiliam no uso deste fone de ouvido. Também temos aqui instruções sobre a remoção e inserção durante o treino. Prestem atenção, se for necessário remover e inserir novamente os fones de ouvido enquanto faz exercícios, secar os fones antes de inserir novamente para evitar o suor na ponta do silicone. O suor fará com que os fones possam deslizar para fora e isso pode provocar uma redução temporária, perda de som. Manutenção e limpeza, não remova o fone de ouvido puxando pelo cabo, guarde e proteja quando não estiver em uso. Aqui nós também temos um campo que vai falar sobre a limpeza deste material, né, que também é algo muito importante, porque isso permite a qualidade, né, e a longevidade do produto. Nós temos um campo, um subtítulo de solução de problemas, que vai tratar se tiver sem som ou se tiver com som ruim. Outras informações, como o microfone não está funcionando, o que pode fazer, graves fracos, verificar o silicone do fone, almofadas desgastadas, diminuiu a qualidade do som. E um subtítulo que é muito comum em manual de instruções, né, que é atenção, chamar atenção para ajuste o fone de ouvido a um volume adequado. O volume alto pode danificar sua audição. Para sua segurança no trânsito, por favor, não use o fone de ouvido enquanto pilotar moto, bicicleta ou ao dirigir um carro. E junto, né, para finalizar, nós temos aqui o conteúdos, né, não verbais, ilustrações daquilo que vem dentro da embalagem, que seriam os fones, o próprio manual, né, esse manual, o pregador, né, o que vai prender o fone na roupa e os silicones que podem ser trocados no fone de ouvido. Então vocês conseguiram perceber por este texto o quanto de informação ele passa. E é necessário, porque principalmente quando nós estamos falando de aparelhos eletrônicos, muitas vezes ele vai ter funções que nós não conseguimos descobrir assim se a gente não tiver essa informação. E os recursos não verbais, que são essas ilustrações, elas auxiliam no uso deste aparelho quando você está vendo ali a imagem. É o famoso, você não está entendendo, precisa que eu desenhe? No manual de instruções, sim, você precisa do desenho, porque aí você consegue dar uma imagem para essa pessoa de como que ela deve proceder ali no uso deste tipo de produto. Então vamos começar com uma pergunta exatamente sobre esse recado final, né? Atenção! Ajuste o fone de ouvido a um volume adequado. O volume alto pode danificar sua audição. Para sua segurança no trânsito, por favor, não use o fone de ouvido enquanto pilotar moto, bicicleta ou ao dirigir um carro. É correto afirmar que, no gênero Manual de Instruções, o uso de verbos no modo imperativo... Eita, gente, o que é o modo imperativo, né? Vamos recordar, então, o que é o modo imperativo? Primeiro eu vou falar sobre os modos verbais, né? Vamos fazer uma recordação muito breve aqui. Há 3 modos verbais, há 3 formas de nós expressarmos a nossa fala quando nós usamos os verbos. É o modo indicativo, é aquele que nós falamos expressando uma certeza, por exemplo, eu estou aqui. O modo subjuntivo é aquele que expressa uma possibilidade ou uma hipótese, né? Se eu estivesse na praia,
Eu não estaria aqui, então olha essa frase, se eu estivesse, isso é uma possibilidade. E o modo imperativo é aquele que expressa geralmente uma ordem, uma orientação ou um pedido. Então, olha os exemplos aqui do nosso material. Leia as instruções. O verbo ler, né, está no modo imperativo aqui, ele está dando uma orientação. Não remova o fone de ouvido puxando pelo cabo. Guarde e proteja. Então, todos esses verbos, eles estão o quê? Denotando essa sugestão, esse pedido, né? Essa orientação, né? Então, um texto instrucional, e como nós temos aqui o exemplo do manual de instruções, ele tem, então, o intuito e a finalidade de orientar. Então, a alternativa correta seria orientação. Segundo as instruções do manual, o que é necessário fazer para remover o fone de ouvido durante uma atividade física? Então a gente está falando aqui da parte da remoção, certo? Vamos retomar o texto, e é sempre importante a gente retomar o texto para não ficar com dúvidas, porque a gente tem aqui o campo da remoção e inserção durante o treino. Nesse campo está dizendo, se for necessário remover e inserir novamente os fones de ouvido enquanto faz exercícios, secar os ouvidos antes de inserir novamente para evitar o suor na ponta do silicone. O suor fará com que os fones possam deslizar para fora e isso pode provocar uma redução temporária ou perda de som. Então, vamos ler as alternativas. O que é necessário fazer para remover o fone de ouvido durante uma atividade física? Ajustar o fone de ouvido, secar os ouvidos antes de inserir os fones novamente, evitar o suor, reduzir o som. Secar os ouvidos antes de inserir novamente. A próxima pergunta pega aquele trecho do texto que estava mostrando a ilustração do controle do fone de ouvido, certo? Então nós temos aqui na pergunta, podemos afirmar que para passar a música é preciso? Então, pressionar 2 vezes o botão que também serve para aumentar o volume? Não. Se a gente identificar aqui, ó, tá vendo a setinha que está falando, o botão de mais e o botão de menos, ele só tem uma utilidade, que é aumentar ou diminuir. O botão central, que é esse que marca o telefoninho aqui, ele que tem várias utilidades. Então, ó, pressione 2 vezes, próxima música. Então, se a pergunta é para passar a música, nós sabemos pela informação do texto aqui que nós temos que pressionar 2 vezes. Então, a alternativa A, pressionar 2 vezes o botão que também serve para aumentar o volume. Não, essa aqui está errada. B, pressionar 3 vezes o botão que também serve para diminuir o volume. Não, diminuir e aumentar só volume. Pressionar 2 vezes o botão que também serve para atender chamada. Isso, é exatamente aqui. E só para confirmar, né? Pressionar 3 vezes o botão que também serve para terminar a chamada. Não. Se nós olharmos aqui, só para ter certeza, quando a gente pressiona 3 vezes, ele retoma a última música escutada. E por fim, releia o texto observando a linguagem empregada. Nele, o registro é formal ou coloquial? Explique. O registro é formal, assim como o verbete de dicionário, o verbete de enciclopédia que nós já lemos, os textos instrucionais, o manual de instrução, ele precisa dessa linguagem formal e objetiva, porque ele está passando uma orientação. Então não são textos que cabem interpretações, palavras fora do seu sentido literal. Ao contrário, elas precisam estar dentro do seu sentido literal, dizendo exatamente aquilo. Se você está dando passo a passo do uso de algo, isso precisa ser bem formatado dentro de uma linguagem formal, direta, objetiva e literal. Certo? Agora nós vamos passar para outro gênero textual, um gênero textual que ele é bem dinâmico, que é o infográfico. Então nós temos o descritivo do material de vocês. O infográfico é um texto utilizado para apresentar objetivamente informações e dados com a finalidade de facilitar a compreensão por parte do leitor. Geralmente, acompanha textos de maior complexidade e visa ilustrar parte das informações desses textos de maneira sintética e atrativa. Trata-se de um recurso muito frequente em gêneros como notícia, reportagem, artigo de divulgação científica, artigo acadêmico, entre outros.
Os infográficos são constituídos de recursos verbais, ou seja, escritos, e não verbais, como ilustrações, gráficos e fotografias. Então, um infográfico, ele é esse texto que vai trazer uma série de informações, mas de uma maneira mais dinâmica. Ele pode vir acompanhado de textos verbais, totalmente verbais, mas o infográfico, ele mistura elementos verbais com elementos não verbais. Olha o exemplo que nós temos. Aqui, nesse infográfico, nós temos a representação do mapa do Brasil. Essa representação desse mapa, ela está sendo contornado por uma grande ciclovia, o que já denota a temática sobre o que ele do que está tratando o texto, né? Nós também temos uma série de valores numéricos, né, valores de quilometragens, que estão dizendo sobre os territórios das diversas capitais pelo Brasil. E ele também acompanha aqui, ó, um mini textinho que é espaço crescente. Diversas capitais do país, além de Brasília, estão ampliando suas vias para bicicletas. Confira a extensão atual desta malha. Então, quando nós olhamos para o infográfico, nós vamos ver todos os nomes das capitais brasileiras e a gente consegue concluir o quê? Se você pegar aqui numa leitura rápida, a gente vai ver que Brasília é quem lidera dentro das capitais brasileiras com o maior número de quilometragem de ciclovias, seguidos das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Rio de Janeiro com 374 quilômetros e São Paulo com 265,5 quilômetros. Em contrapartida, né, nós temos a cidade de Manaus com o menor número de quilômetros de ciclovia, né, que seria 6 quilômetros, e também é acompanhado de Porto Alegre, com 21, e de Salvador, com 27. Então aí, né, trouxe aí para vocês os 3 maiores e os 3 menores, e tudo isso a gente consegue perceber pelas informações desse infográfico. E ele é bonitinho, ele é ilustrativo, ele é lúdico, porque como ele está trazendo uma série de valores, fica mais fácil para o nosso entendimento quando ele mistura esses valores com os recursos não verbais, fica mais fácil de ver, não é? Eu, quando estudava no ensino fundamental, eu tinha dificuldades, às vezes, de fazer leituras de gráficos. Só que os infográficos, para mim, eles eram mais fáceis, exatamente por essa criatividade que eles têm, né? Essa ludicidade de mexer com esses recursos verbais e não verbais. Nós vamos agora ver um outro infográfico que ele vai ser introduzido por um texto. Lembra que quando a gente leu o descritivo, falava que alguns infográficos, eles não estão sozinhos, às vezes eles estão como um complemento de uma reportagem, de uma notícia, de um artigo de divulgação científica. Então vou fazer a leitura agora para você. O Dia Mundial da Água é uma data criada pela Organização das Nações Unidas para refletir sobre os cuidados da humanidade com o seu mais importante recurso natural. Cerca de 20% da população mundial não tem acesso à água limpa. A Unicef estima que cerca de 1.400 crianças menores de 5 anos de idade morrem todos os dias em decorrência de falta de água potável, saneamento básico e higiene. A LogCP produziu o infográfico abaixo com dados do uso global do recurso hídrico. Confira. Então aqui nós temos um outro infográfico, né, acompanhado daquele texto. Então a temática dele é sobre a questão da água. Então a gente já consegue bater o olho e ver aqui que ele foi feito, né, dentro dessa temática. Então a gente tem uma torneira que se liga com um chuveiro. E aqui nós temos diversas informações, né? No texto instrucional que a gente acabou de ler, você tinha as informações divididas por subtítulos. Aqui no infográfico, por ser uma leitura mais dinâmica, nós não temos necessariamente subtítulos, mas nós temos a indicação por recursos não verbais. Então aqui, ó, quando a gente começa, será que você acredita? Nós temos aqui 4 ilustrações. A ilustração de uma família, né, do planeta Terra, de uma calça e de uma garrafa PET. Na família está dizendo que uma família média americana usa 350 litros de água por dia. Quase 2/3 da população do mundo irá experimentar a escassez de água em 2025. Isso aqui é um dado bem alarmante, né?
esse infográfico, né, faço só aqui o apontamento, que ele é do ano de 2015, então era uma previsão de 10 anos. Continuando aqui na figura da calça. Para fazer uma calça jeans, usa-se, em média, 2.900 litros de água. Isso aqui é uma informação que causa um impacto, né? Para fazer uma calça jeans, né? Quantas calças jeans será que não são produzidas por dia, né, pelo mundo? E cada garrafa de água usa 3 litros de água para ser feita. Isso antes de ter água ali dentro. Então, a garrafa gasta mais água para ser produzida do que, às vezes, a sua capacidade de armazenamento. Embaixo, nós vamos ter, né, um campo verde e um campo vermelho. No campo verde está dizendo, por que você deveria se importar? 884 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa, que é quase 3 vezes a população dos Estados Unidos. Isso aqui é um dado de provavelmente populações que não têm acesso a um tratamento de água. É algo muito preocupante, né? Porque isso afeta diretamente a saúde de muitas pessoas. O Brasil está passando por uma escassez de água em vários estados onde antes a falta d'água não era o problema. Eu vou recordar com vocês que esse infográfico é do ano de 2015. Do ano de 2014, pelo menos o estado de São Paulo sofreu, né, por uma grande seca. Então a gente teve no estado de São Paulo uma situação que faltava água para muitas pessoas, né? Então aqui está falando que no estado de São Paulo não era um problema comum, o problema da seca, mas na época desse infográfico era uma questão muito emergencial. Da parte vermelha, o que você pode fazer? Reduzir o número de impressões. Cerca de 28 bilhões de galões de água é usado para produzir 1 tonelada de papel. Então aqui está trazendo uma reflexão que tentar diminuir o consumo de papéis, né, principalmente em impressões, isso também ajuda na questão do consumo de água. Segundas-feiras sem carne. A alimentação representa pelo menos a metade da água que você gasta durante a vida. Para produzir 1 quilo de carne, são usados 1.857 litros de água. Então, este texto como um todo, ele vai trazer informações muito precisas sobre o problema da falta de água, né? Do consumo excessivo da falta de água. E ele ainda traz um recado no final, que é: você pode demorar a se acostumar a estes novos hábitos, mas eles poderão cada vez mais fazer uma grande diferença. Com essa mudança de rotina, uma família de 4 pessoas pode economizar até 250 litros por dia, né? Só que, né, é importante esse infográfico trazer essas informações, a conscientização sobre o consumo de água, ele é algo muito importante. A água é um bem imprescindível para a vida, né? Então nós precisamos ser conscientes no nosso uso, mas também não podemos deixar de pensar que o que mais consome a água são as grandes indústrias. Então, esse infográfico ele traz essas informações e a gente precisa também fazer uma análise crítica, né, do que as grandes indústrias estão fazendo para tentar reduzir esse consumo de água, né? Quais são as novas políticas, quais são as tecnologias que podem ser utilizadas para tentar diminuir um consumo, né? Ou às vezes também cabe a reflexão, né? A sociedade do consumo, onde a gente sempre está consumindo muito, e esse consumo traz, né, um malefício direto à natureza e a um recurso da natureza que é o que traz a vida, né? É o que nos permite viver. Vamos responder algumas questões então. Qual é a ideia defendida pelo texto? Basicamente, a ideia defendida pelo texto é trazer informações, né, sobre o consumo de água, trazer uma reflexão sobre a conscientização desse consumo de água. Que argumentos o texto traz para sustentar a ideia defendida? Se a gente retoma, né, no infográfico, nós vamos ter aqui uma série de argumentos, né? Por exemplo, quando fala sobre a questão de 884 milhões de pessoas que não têm acesso a uma água limpa, que o Brasil está passando por uma escassez de água. Isso aqui é um argumento forte, é uma justificativa muito forte, porque se ele está dizendo que
existem estados que nunca tiveram problemas com falta de água e de repente está tendo, isso aqui é um argumento forte para dizer assim, prestem atenção que o problema é muito sério. E também, né, essas informações sobre o alto consumo em produções de produtos que nós utilizamos no dia a dia e que podem ser diminuídos, né, se tivermos mais consciência em relação a isso. A pergunta 8 aqui está dizendo assim, de acordo com o texto, qual é a consequência da falta de água potável, de saneamento básico e de higiene? Para respondermos essa, nós precisamos retornar lá naquele texto que precedeu o infográfico, que está dizendo aqui, ó, cerca de 20% da população mundial não tem acesso à água limpa. A Unicef estima que cerca de 1.400 crianças menores de 5 anos de idade morrem todos os dias em decorrência de falta de água potável, saneamento básico e higiene. Então, é essa informação que ele traz para tratar sobre esse problema de saneamento básico, né? Uma situação muito preocupante, né? 9. No trecho, você pode demorar a se acostumar a estes novos hábitos, mas eles poderão cada vez mais fazer uma grande diferença. A palavra destacada indica, a palavra mas é uma conjunção adversativa, né? É uma palavra que vai expressar uma nova ideia se opondo à primeira. Então aqui ela está expressando uma ideia de oposição. Então nós podemos aqui marcar, né, a resposta como a alternativa B, porque na primeira oração aqui nós temos você pode demorar a se acostumar a esses novos hábitos. Isso é uma informação. Agora ele vai trazer uma nova informação que se opõe à ideia dessa, né, que eles poderão cada vez mais fazer uma grande diferença. Então essas duas informações elas estão conectadas por essa conjunção mas e elas estão criando, né, ela está expressando uma oposição entre essas duas informações. E as duas últimas perguntas, elas estão meio que interligadas. Que palavra presente no texto faz referência ao leitor e que efeito o uso dessa palavra cria? A palavra que faz referência ao leitor é justamente a palavra você. A palavra você é um pronome de tratamento que nós utilizamos quando nós estamos nos direcionando, conversando com outra pessoa. Então, quando o infográfico, que tem uma temática de trazer uma conscientização a respeito do uso de água, utiliza a palavra você, ele está tentando o quê? Né? Respondendo à última pergunta, está tentando fazer uma aproximação com o leitor, já que se trata justamente de um texto que busca a conscientização, então nada melhor do que você se aproximar do seu leitor utilizando essa palavra, né? O pronome de tratamento você. Muito bem, pessoal. Então, isso que nós vimos foi o infográfico, esse texto que pode ser acompanhado de outros gêneros textuais que trazem muitas informações. E agora nós vamos passar para um outro gênero textual que é o anúncio publicitário, né? O anúncio publicitário, o descritivo do material de vocês, diz que é um gênero textual cujo principal objetivo é promover um produto, um serviço, uma ideia ou um evento. Circula em jornais, revistas, rádios, televisão, outdoors, internet e outras mídias. Dependendo do meio de circulação, pode utilizar diversas linguagens como a verbal, a visual e a sonora. Os anúncios impressos são compostos de textos e ilustrações ou fotografias. Textos, imagens ou recursos sonoros desse gênero são criativos e procuram atrair a atenção do leitor, espectador ou ouvinte. O anúncio publicitário, então, ele tem uma finalidade que é tentar persuadir o seu leitor, né? Então, se ele está anunciando um produto, a ideia é que ele consiga vender esse produto. Se ele está com a finalidade de fazer uma campanha de conscientização, a finalidade vai ser exatamente convencer essa pessoa, a partir desse anúncio, né, que aquela questão é uma questão muito importante. Vamos ver o exemplo do livro de vocês. Nós temos aqui, né, a imagem logo de cara no recurso não verbal, que é a imagem de um carro sendo esmagado pela letra S. Junto, temos aqui o texto. Você não tem ideia do acidente que uma letra pode causar. Se dirigir, não digite.
O que de cara chama atenção, além da imagem, né? As letras da palavra acidente e as letras da palavra não, elas estão dispostas, né? Elas estão ilustradas como uma representação das teclas de um celular, né? De um smartphone. E como nós estamos falando aqui no texto fala, se dirigir, não digite, tá dentro dessa ideia de que digitar, mexer no celular durante o momento que você está ao volante, isso pode ocasionar acidentes, né? E aqui tem uma brincadeira, né? O S. O S poderia muito bem estar no lugar desse C, né? O que seria um desvio. Então aqui, o que o anúncio quis fazer? Ele quis fazer uma brincadeira que às vezes você está lá digitando uma mensagem enquanto você está dirigindo, você erra uma letra e você quer corrigir essa letra. E aí nessa correção você se distrai um pouco do volante e aí que o acidente pode causar. Uma outra característica marcante dos anúncios são os slogans, né? E o slogan dessa é justamente se dirigir, não digite, que faz uma brincadeira interessante com um slogan que todos nós conhecemos muito bem, que é se beber, não dirija. Olha só, né? Existe aí uma correspondência entre esses slogans, porque o se beber, não dirija é um slogan que a gente está muito acostumado a escutar, principalmente em anúncios que passam na televisão. Vamos responder algumas questões, então. Ao observar o anúncio, é possível inferir, ou seja, deduzir, que o acidente de carro retratado ocorreu por causa do excesso de velocidade, do uso de celular pelo motorista, do efeito de álcool ou drogas, da falta de revisão preventiva do carro, do uso do celular pelo motorista, né? Afinal, nós temos lá, né, não só a questão do S e também das letras que estão da palavra acidente não, que representam a digitação do celular. O texto é destinado a motoristas que estão passando por reciclagem para condutores infratores, pessoas que sofreram acidentes no trânsito, profissionais que trabalham com as leis de trânsito, motoristas de veículos automotores. Que outra pergunta de resolução fácil, né? É a alternativa D, motoristas de veículos automotores. Quero fazer o destaque, né, que os anúncios publicitários, eles geralmente sempre têm um público-alvo, né? Então, se você está fazendo uma campanha de prevenção a acidentes de trânsito, quem vai ser o público-alvo dessa campanha, com certeza, serão as pessoas que dirigem, certo? Vamos fazer outras questões? Aqui nós temos um outro exemplo de anúncio publicitário. Olha só, nós temos a imagem, né, do rosto de um homem. No seu lábio superior tem a ilustração de um fardo, certo? E no seu lábio inferior, aqui no queixo, nós temos a ilustração de uma criança. Junto desta imagem, né, nós temos aqui um texto que diz: trabalho infantil, se você cala, não para. Se vocês observarem, as letras desse slogan, né, trabalho infantil, se você cala, não para, elas estão ilustradas com a letra cursiva, em linhas de caderno, trazendo a ideia desse universo da infância, certo? E a representação da imagem, né, da ilustração da menina carregando um fardo na sua cabeça, olha essa palavra, fardo, né? É uma representação também do trabalho infantil, né? E como eu fiz o destaque dessa palavra, fardo, né? A gente tem um sentido comum para essa palavra que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, né? Que fardo é um peso, é algo que incomoda, é algo que nos atrapalha. Então, a escolha desse exato material para fazer essa ilustração é só para complementar essa ideia de que trabalho para criança é algo que é criminoso, né? É algo que é um problema muito sério. Lugar de criança é na escola, é no parque, é em espaços educativos, espaços divertidos, né? Espaços de cuidados. E aqui quando ele diz que se você cala, não para, ele está falando, né, está sugerindo, tentando convencer que se você tem o conhecimento de um trabalho infantil, você precisa denunciar. E olha só que interessante, né? A boca fechada nesse anúncio mostra a menina com o fardo na cabeça. Agora, se a gente imagina essa boca abrindo como uma representação de uma denúncia, os lábios vão se separar e a menina vai ficar
afastada do fardo, meio que mostrando, né, que está tirando ela deste trabalho. Bem inteligente, né, esse anúncio publicitário. Depois de analisar esse anúncio veiculado pelo Ministério do Trabalho, é possível afirmar que a imagem é um elemento lúdico do anúncio, já que o fardo que a menina carrega pode ser confundido com o bigode do homem, tem o intuito de trazer leveza a um assunto tão pesado como é o trabalho infantil, apenas ilustra a ideia do trabalho infantil sem ter outra função para o anúncio, reforça a ideia da frase trabalho infantil, se você cala, não para, já que, se abrir a boca, o homem interromperá o trabalho infantil. É exatamente o que eu acabei de explicar, certo? Quando ele abrir a boca, nós conseguimos imaginar que esse desenho, né, ela vai estar separada deste fardo, dando a ideia de que ela não está mais trabalhando. Pessoal, é importante a gente ter esse olhar em relação aos anúncios publicitários, porque ele é uma composição de texto, do texto não verbal, que são a ilustração, e o texto verbal. É tudo muito bem pensado para que esteja conectado essas informações. Próxima pergunta. Esse anúncio foi produzido por um grupo de cidadãos empenhados em acabar com o trabalho infantil, uma organização não governamental dedicada ao combate ao trabalho infantil, um órgão público que atua no combate ao trabalho infantil ou uma associação de adultos que, quando crianças, foram vítimas do trabalho infantil. Vamos retomar, né, no anúncio publicitário e vamos ler aqui umas informações. Disque 100 e denuncie, nãocale.com.br. E aqui do lado nós temos anúncio do Ministério Público do Trabalho, MPT. Ah, olha só, então, quem produziu este anúncio foi justamente um órgão público que atua no combate ao trabalho infantil. Normalmente os anúncios também mostram quem produziu isso e está nessas legendas que estão acompanhando ao lado dos anúncios publicitários. Bem, pessoal, nós passamos hoje por diversos tipos de gêneros textuais, né? Vamos relembrar cada um deles. O verbete de enciclopédia, né? E também passamos brevemente pelo verbete de dicionário, que são aqueles textos que vão estar trazendo definições e são presentes em enciclopédias ou dicionários. O manual de instrução, um texto instrucional, que tem a função de orientar e que também usa dos recursos não verbais, assim como o infográfico e o anúncio publicitário. Infográfico, disposição de valores e de informações que às vezes está acompanhado de uma reportagem ou de um artigo científico. E o anúncio publicitário é a famosa propaganda que a gente utiliza que é utilizado, na verdade, né, para a venda de algum produto ou para algum tipo de campanha conscientizadora. Nós também falamos sobre o modo imperativo, né, aquele modo que o verbo vai expressar uma ordem ou uma orientação, e também discutimos um pouco sobre a finalidade do gênero textual e os recursos visuais que complementam as informações presentes em um texto. Então, pelos gêneros que nós vimos, nós percebemos que cada texto se enquadra dentro de um gênero e esses gêneros, né, são caracterizados pela finalidade que ele vai ter, né, aonde ele vai ser veiculado, qual é a intenção deste texto e também os recursos visuais, como esses recursos visuais são importantes para alguns gêneros textuais. Então, pessoal, é isso, continuem estudando, concentre-se, leitura bem atenta e até a próxima aula.